Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de poucos instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Hoje o nosso encontro ele é voltado a solicitarmos humildemente o auxílio da corrente médico espiritual para que possamos ser agraciados a nosso favor ou a favor de outros ou de um grupo ou de toda uma comunidade, conforme seja o nosso desejo, a nossa solicitação. A colocação das águas hoje é sugestão, porque a água fluidificada, o que ocorrerá no momento da fusão das energias, será, desculpe-me, o complemento do tratamento a que seremos submetidos durante o nosso sono físico. Até já, às 20 horas. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro desse tempo que chamamos tempo da reflexão. Hoje, conforme adiantamos na nossa preleção inicial, é o dia que nós vamos pedir o auxílio da corrente médico espiritual. São irmãos abnegados, espíritos de luz, que em uma encarnação ou muitas encarnações, aqui adentraram, trazendo consigo a expertise, o conhecimento da medicina. Não apenas da medicina terrena, da medicina que nos é praticada, mas acima de tudo da medicina divina. São espíritos de luz, irmãos que aqui vêm praticamente para exercitar através desta prática médico-espiritual um sacerdócio. São pessoas que passam, talvez nem percebamos, mas aqui chegam com uma antena psíquica voltada para o conhecimento médico.
e, ao desencarnarem, formam uma grande colônia onde estão localizados os irmãos da espiritualidade que continuam a trabalhar dioturnamente, lembrando que o espírito não precisa descansar, como nós, a favor do bem-estar, a favor de intuir aqueles encarnados, quer sejam médicos ou pacientes, e principalmente trabalhando com fluidos de cura, vindo a assistir todos aqueles de nós que solicitamos uma ajuda e um auxílio. Então, é a essa corrente que trabalha diretamente conectada com Jesus de Nazaré que nós iremos ter o nosso convívio nesta sexta-feira e em todas as outras, quando nós nos encontramos invocando a misericórdia divina. E dessa forma, nós vamos relembrar algumas condições para que possamos, de fato, aproveitarmos a visita, a proximidade, aproveitarmos a benemerência do alto a nosso favor. Lembrando que somos todos um, somos irmãos, fazemos parte do corpo de Deus, tal qual células que compõem o nosso corpo, somos nós em relação ao corpo divino. E aí nós vamos recordar alguns aspectos de como orar pedindo um auxílio de uma corrente médica e espiritual. Porque se eu não souber como orar, vai ficar uma coisa muito fria. Nós vamos fazer como temos feito ao longo de milênios, talvez, aquela situação de pedir a cura, de pedir ajuda, mas desconfiando. Mas será que isso é suficiente? É uma coisa tão simples fazer uma oração e pedir. Será que isso vai me curar? Se eu já estive talvez no melhor médico, o mais afamado, na melhor clínica, e lá não conseguiram me ajudar? Então, notem que nós trazemos essa sensação de autossabotagem. Nós trazemos essa sensação de que a oração não vai resolver muita coisa. Mas é o inverso. É o inverso. É a oração, é a assistência da corrente médica que de fato vai nos curar. Por quê? Porque ela trabalha no nosso perispírito. Ela trabalha na fonte, na matriz. O corpo é uma xerox, é uma sombra. Se eu corrijo a matriz, a xerox, as sombras se modificam. Se eu não corrijo a matriz, não adianta corrigir a matéria. Então, nós vamos humildemente fazer um pequeno apanhado. Primeiramente, como é que nós vamos nos comportar para invocar a presença da corrente médico-espiritual através da permissão de Jesus de Nazaré. Nós estaremos lendo um pedacinho de um capítulo deste livro maravilhoso, Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos, posteriormente denominado Irmão X. E nós vamos ao capítulo 19, Comunhão com Deus. As elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque, sem públicas manifestações de seus princípios, desejoso
de satisfazer a curiosidade própria. João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus e, certo dia, procurou o Senhor, de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. 2 pontos. Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais, há um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto, mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam, por intermédio das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Neste ponto, então, muito certo quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. E assim, nós vamos passar um pouquinho à frente. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente, entretanto obtemperou. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Ao que Jesus respondeu com bondade. Por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. E dessa forma, nós vamos apenas pegar um outro apêndice deste livro que complementa essa oração. O livro chama-se Efeito Isaías, de Greg Barley. Primeiro princípio.
quando eu orar, quando nós orarmos, existe um princípio. A chave para a compreensão deste princípio é a mesma que nos permite escolher novos resultados para condições existentes. A suposição de que já estamos curados decorre da nossa visão de mundo como um conjunto de resultados possíveis e da nossa capacidade de selecionar qual queremos viver. Inerente a essa fé está o conhecimento do papel que representamos como uma força poderosa da criação, focalizando novos resultados ao mesmo tempo que dispomos daqueles que já nos serviram. O corpo é o mecanismo que informa a qualidade das nossas escolhas de pensamento, sentimentos e emoções, respiração, nutrientes e movimentos, e de como respeitamos a vida. E assim, nós somos convidados, quando nós formos orar hoje, agora, e todas as outras vezes, que eu for fazer uma rogativa, que eu for fazer uma súplica, eu vou mentalizar-me já atendido. Eu já estou curado, eu não estou pedindo mais para ser curado. Eu estou criando já uma nova situação através da minha mente, através da minha fé, através da minha oração. E como é que nós fazemos isso? Nós já chegamos fazendo a nossa súplica ou rogativa lá no resultado em nossa mente. Gratidão, meu Deus, porque você me atendeu. Eu já estou bem. Mentalize-se liberto desta situação que nós, de certa forma, criamos pela autossabotagem, pelo remorso, por situações kármicas que vivemos em outras encarnações. Mas tenhamos a sabedoria, como nos disse Jesus. Não peques mais. Não caiamos novamente nas mesmas armadilhas que nós já estamos caindo há tantas e tantas encarnações. Então, hoje, todo ou sempre, a partir de agora, quando orarmos pedindo ajuda de Deus, ajuda de Jesus, da corrente médica, eu já estou com o resultado obtido. Não há dúvida, eu já criei, eu já sou co-criador, eu já estou bem, não existe mais a patologia. Eu não estou pedindo a cura da minha enfermidade, eu já estou bem. É assim que nós vamos usar o nosso potencial de co-criador no universo do qual nós pertencemos. Somos todos um, somos filhos de Deus e temos a centelha divina em nós. Vamos orar, vamos nos preparar. Num primeiro momento, quando nós vamos fazer uma súplica, uma rogativa sobre questões das patologias que nós estamos vivenciando, nós precisamos e não podemos nos esquecer que isto, numa grande, enorme probabilidade, tem implicações com as minhas vidas passadas ou com a vida atual. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é humildemente buscarmos nos reconciliar com o nosso passado. Como nós vamos fazer isso? Fazendo o mantra da gratidão. Então eu vou humildemente, de coração, com pensamento, emoção e sentimento, fazer um retorno às minhas vidas passadas. Não nos lembramos, mas está em nós. Precisamos abrir a nossa mente, porque quando ela fica fechada nesse circuito, é como um copo de água muito cheio, não cabe mais água. Eu preciso esvaziar o copo com aquela água que não está sendo útil para que entre uma água nova, totalmente purificada, imantada, totalmente que nos trará os fluidos da cura. E dessa forma é que nós vamos fazer um mantra da gratidão.
Depois, num segundo momento, nós vamos nos remeter a um hospital, é mental, eu vou adentrar lá. É um hospital que você conheça, qualquer um que você desejar. Ah, eu nunca estive. Mas como que é? É uma entrada, uma recepção, e você vai deitar-se mentalmente numa caminha. Eu estou levando alguém. Leve a pessoa com você. Deite ela, deite você. Estou levando um grupo, uma multidão. Mentalize a luz de Jesus, abraçando todos aqueles que você queira ajudar. E assim, nós vamos dar início ao nosso momento de oração e meditação de hoje, voltado para a corrente médica espiritual. Vamos lá. Primeira situação é buscar uma posição de conforto. Eu posso estar deitado, deitada, sentado, sentada. Eu posso estar recostado, recostada. O importante é estar tranquilo, numa posição de conforto e sentindo-se em possibilidade de entrar em meditação, em estado meditativo. Nós vamos inicialmente fazer um movimento respiratório. Nós vamos buscar colocar oxigênio na nossa mente, no nosso cérebro, para que haja o despertar de todo o potencial que aí se encontra. Então eu fecho os meus olhos, descruzo pernas e braços e vamos começar a inspirar. Existe aquela técnica. Ao inspirar mentalmente, você conte 1001, 1002, 1003, 1004. Segure um pouquinho. 1004, expirando agora. 1004, 1003, 1002, 1001. E assim nós vamos inspirando. Segura, solta. Inspira, segura, solta. Continue nesse movimento respiratório. E agora nós vamos equalizar as nossas mentes para que possamos humildemente melhorar a nossa frequência mental, para que os irmãos de luz tenham mais facilidade em enviarem suas intuições, suas misericórdias sobre cada um de nós. Vamos lá. Senhor, Mestre de luz e do amor, neste momento, antes de iniciar a nossa oração petitória sobre as nossas patologias, Pai, eu quero recordar-me que reconheço que aqui estamos a passar por estas provações, experiências, resgates relacionados às vidas passadas, a tantas encarnações, a tantos erros, a tantos defeitos que estamos a perpetuar. Mas agora, Senhor, conectados com a tua luz do amor, eu quero dizer ao meu passado e ao meu presente: eu quero pedir perdão a todos aqueles a quem eu tenha magoado, ofendido, usurpado, a quem eu tenha induzido a situações, induzido, Senhor, a comportamentos que redundam ou redundarão em colheitas amargas e difíceis. Gratidão, meu Pai. Gratidão pelas ofensas, pelas provações. Gratidão, Senhor, pelas tentações. São sementes que deixei e que estão a germinar e que me sirvam de lição, porque tudo aquilo que semeamos inexoravelmente colheremos.
Eu me amo, Senhor. Eu me amo. Eu me amo. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora, inspirando profundamente, nós vamos humildemente dirigirmos-nos mentalmente a um hospital. Lá chegaremos, daremos apenas o nosso primeiro nome. Se estou levando alguém, dou o nome da pessoa a qual estou orando junto do pedido que vou fazer. E assim nós vamos adentrando a este local, acompanhados pelos irmãos de luz, e lá chegando, deitamos aqueles ou aquelas que estamos a levar para receberem também o tratamento da espiritualidade. Também deitamo-nos em caso de estarmos solicitando o amparo para nós, que estamos neste momento reunidos em torno da misericórdia divina. Senhor Jesus, permita que a corrente médico-espiritual possa aproximar-se de cada um de nós, neste momento que vamos solicitar a tua intercessão a nosso favor, Senhor. Desejosos que estamos da libertação de tantos pensamentos que atraem para nós esses momentos de colheitas amargas e difíceis, Senhor, mentalizamo-nos nesse instante, já atendidos, porque sois, Pai, aquele que aqui esteve, e ao impor as suas mãos, ao tocarem suas vestes, ao olhares para nós, ao aproximarmos-nos de ti, Senhor, a cura se realizava instantaneamente. E não mais possuidor da patologia. Nesse momento, Pai, mentalizo-me praticando a gratidão, porque fui atendido naquilo que desejo, naquilo que necessito, naquilo que você permita que eu receba. E assim, sempre me recordando, Pai, de que minha fé removerá montanhas, de que juntos somos fortes, somos todos um. Você, Jesus, quando aqui esteve, curaste milhares e milhares. Poucos agradeceram, mas eu, Pai, hoje, sabedor, sabedora de que tudo que você me envia, devo praticar a gratidão. Nesse instante, quero orar a ti, dizendo: gratidão, meu Deus. Gratidão, porque já estou totalmente curado, reabilitado, estou fortalecido, fortalecida, e assim seguirei confiante com você ao meu lado, porque sois o meu pastor e nada me faltará. Ciente de que todos os erros e defeitos que redundaram nesta colheita que estou a experimentar, que eu saiba, Senhor, que devo, a partir de agora, promulgar um novo tempo em minha vida, um tempo do amor, o tempo da paz, o tempo da harmonia, para que a minha frequência possa, ao elevar-se, desvencilhar-me deste passado que humildemente pedi perdão do fundo do meu coração, pois nos ensinaste, Mestre, que diante das adversidades, diante da dificuldade, que repartíssemos nosso fardo com você. Gratidão, Jesus de Nazaré. Gratidão, corrente médica e espiritual. Gratidão pelos espíritos abnegados que estão a proteger-nos neste momento que somos beneficiados pelo passe da cura que ocorrerá nesse instante, o instante da fusão das energias.
Apenas ore mentalizando sempre gratidão, pois estou curado, curada, estou pleno, plena. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Agora vamos fluidificar, magnetizar, vamos benzer, cada um dê o nome que quiser dar, a água, as águas que foram aqui colocadas. Senhor, ciente de que a água é o veículo que recebe com mais facilidade os fluidos cósmicos do amor, da cura, da benemerência. Cientes de que nesta água a corrente espiritual já colocou a favor de para quem ela será dirigida elementos de cura trazidos tanto do mundo material, do mundo dos minerais, do mundo dos vegetais, dos animais, fluidos que são essenciais à manutenção da nossa vida, que quando mixados com aqueles advindos da alta espiritualidade do amor infinito, transformar-se-ão no medicamento celeste que me trará a cura, a reabilitação, a harmonia e a paz. Gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão. Que assim seja. E em nome desta corrente que agora está ao nosso lado, nós vamos humildemente solicitar a eles, cientes de que estão presentes ao lado de cada um daqueles enfermos que estão necessitando de UTI, de intubação. Daqueles que estão sendo atendidos e acolhidos, sempre existirão correntes coordenadas pelo Espírito do amor do nosso Mestre, que nunca, nunca nos deixa sós. Que possamos nos conectar com esses espíritos abnegados, com esses irmãos que trabalham diuturnamente para ajudar e auxiliar. Oramos, Pai, pelos parentes, pelos convalescentes, oramos por aqueles amedrontados, por aqueles espantadiços, porque nós talvez não tenhamos entendido os seus ensinamentos, mas aqui estamos, Jesus, diante da luz infinita, do poder misericordioso da tua ajuda, junto de nós, nesse tempo da reflexão. Vinde, Senhor, estar ao nosso lado, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para compreendermos que a tua luz jamais, jamais deixará de brilhar a nosso favor. E nesta noite, Senhor, pedimos que essas correntes venham trabalhar em local onde nós dormimos. Mentalize o seu quarto, mentalize a sua cama. Se tens companheiro ou companheira, cada um normalmente tem um local apropriado. Mas se não existe essa condição, mentaliza o leito todo. Se oramos por alguém e conhecemos o seu domicílio terrestre, mentalizemos. Se conhecemos o seu quarto, mentalizemos, porque as correntes lá estarão em nome do amor infinito. E assim, Jesus de Nazaré, somos gratos, confiantes nesta corrente espiritual
neste passe que recebemos hoje, que nos traz, na gratidão, a resolução, a cura definitiva da nossa alma enferma. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. E amanhã, sábado, com a permissão de Deus, sempre com a permissão de Deus, o nosso momento de oração e meditação às 20 horas é voltado para a prática da gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. E hoje à noite, antes de repousar, antes de ir dormir, coloque um copinho com água. Pode ser ali no seu criado mudo, pode ser na sua cômoda, pode ser lá na cozinha ou na sala. O importante é que façamos uma oração para que esta água seja fluidificada durante a noite. Amanhã, em jejum, a primeira água que eu tomarei, a primeira água ao despertar, será esta água fluidificada. Se tomas algum medicamento, toma junto. Ela conterá a medicação celeste, que vai nos auxiliar sobremaneira na retificação do nosso DNA espiritual e material, na condição de espíritos que estarão sendo assistidos pela misericórdia divina da corrente do amor de Jesus de Nazaré. Mas lembremos-nos, não pequemos mais. Reformemo-nos. Vamos entender que a vida é um eterno semear e colher. Mas eu escolho o que eu semeio. Obrigatoriamente colherei. Que assim seja. E procura amanhã ter um dia mais tranquilo, mais tranquila. Evita noticiário pesado, filmes violentos, leitura pesada. Não que não exista essa situação em torno de nós. Mas amanhã e domingo, procure fazer uma boa leitura. Leia parábolas de Jesus. Não, eu não gosto. Leia algum livro que lhe traga motivação para se auto-melhorar, para a reforma íntima. Procure meditar, procure perdoar. Quer dizer, um fim de semana de tranquilidade mental, para que possamos ser agraciados com esta cura que já recebemos. Porque assim é a vontade, assim é o desejo do nosso Pai maior. Gratidão, gratidão, gratidão. Então amanhã, com a permissão de Deus, às 20 horas, o sábado da gratidão. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.